Irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mais uma quinta-feira, hoje dia 1º de outubro, o qual o Senhor nos proporciona estarmos aqui reunidos para podermos estar dedicando ao Senhor esse culto de oração, esse culto de estudo bíblico, estudo da palavra do Senhor. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, né? Estamos aí chegando basicamente ao final do ano, hoje mais um mês que se inicia. E nós queremos então dedicar ao Senhor esse culto e pedindo ao Senhor que venha nos ensinar nessa oportunidade que Ele nos concede. Como de costume, nos nossos cultos de quinta-feira, nós estaremos então louvando ao Senhor com um louvor. E logo após esse louvor, nós vamos estar aí mostrando os nossos motivos de oração para que nós possamos estar orando. E logo após estaremos estudando a palavra de Deus. Vamos estar louvando ao Senhor com louvor. Hoje a gente está aqui com Samara, com Simon, para que a gente possa então estar oferecendo ao Senhor esse louvor. Vamos louvar a Deus.
ao Senhor, bom é adorar ao Senhor e poder declarar diante de Deus que nós confiamos nele, que ele deve ser o nosso lugar secreto, que ele deve ser onde nós tenhamos a nossa confiança, onde nós tenhamos a nossa vida totalmente depositada aos pés do grande Eu Sou, do nosso grande Deus, nosso misericordioso e maravilhoso Deus. Amém? Irmãos, nós estaremos aqui então colocando alguns pedidos de oração, né? Para que nós possamos estar orando, para que a igreja esteja orando, os irmãos estejam orando, e a gente quer, né, colocar em primeiro lugar a gratidão pelas nossas vidas, a gratidão pela igreja, a gratidão pelo nosso trabalho realizado no domingo, né, onde nós tivemos a oportunidade de fazer a fachada da igreja, né, os irmãos que tiveram presente. Foi um domingo maravilhoso, domingo de comunhão, e ficou muito bonita, né? A fachada da nossa igreja. A gente louva ao Senhor por isso e pelos irmãos que têm trabalhado, que têm suado para que a obra do Senhor cresça em Casimiro de Abreu, tá bom? A gente quer também agradecer pela recuperação dos nossos irmãos presbítero Ney, nossa irmã Fátima, que estava com a pressão um pouco alterada, nossa irmã Inaldete, que também, graças ao nosso Deus, testou negativo, tanto ela quanto o Júlio, seu filho, testou negativo para a Covid, foi só uma sinusite. Queremos agradecer a Deus também pelo Ebony. O Ebony já está em casa, recebeu alta, tivemos conversando essa semana com o nosso irmão Alex e a nossa irmã Rose, e são motivos de gratidão, tá bom? E peço aos irmãos que orem pela igreja. Esse mês de outubro é um mês de aniversário da nossa igreja. Nós estaremos ainda definindo com a igreja, com os oficiais, a forma como nós procederemos por ocasião do nosso aniversário, tendo em vista que a gente ainda está dentro do período da pandemia, tá bom? Então vamos orar por isso, para que o Senhor ele possa receber da forma como for o nosso culto que temos a oferecer ao Senhor. Irmãos, eu quero também aqui pedir à igreja um pedido especial, tá? Eu quero que vocês estejam orando na sua casa, estejam orando por uma família. Quero pedir que vocês orem por uma pessoa conhecida que está necessitando de oração. Eu quero que vocês orem pelo André, eu quero que vocês orem pela Marisete, eu quero que vocês orem pelo Gustavo e Yasmin, que são seus filhos. Queria que vocês colocassem essa família que tanto necessita, está precisando de oração, tá bom? Então eu peço à igreja que ore, clame a Deus por essas vidas, para que o Senhor possa fazer a sua vontade. Amém? Eu vou estar orando aqui, vocês estejam orando aí, e temos a certeza que Deus tem ouvido aquilo que temos colocado diante dele. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma quinta-feira. Nós podemos ter esse momento onde podemos, ó Deus, falar contigo, poder louvar e bendizer o teu nome. E nesse momento, ó Deus, em oração, eu aqui, a tua igreja, ó Deus, cada um em sua casa, mas nesse momento de comunhão, nesse momento em que nós buscamos, ó Deus, a tua face, buscamos, ó Deus, o teu auxílio, buscamos, ó Deus, o teu socorro. Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer. Gratidão, sim, Senhor. Gratidão pelas nossas vidas. Gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor tem sido, o Senhor tem feito, o Senhor tem nos proporcionado a cada dia. Queremos agradecer, ó Deus, pelo domingo passado, o trabalho realizado, ó Deus, na tua igreja, a construção, ó Deus, a fachada ali que foi, ó Deus, concluída. Bendito seja o Senhor. Aquilo ali, ó Deus, é para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Queremos agradecer, ó Deus, pelo restabelecimento, né, da saúde do nosso irmão presbítero Ney, nossa irmã Fátima, nossa irmã Inaldete. Ó Deus, muito obrigado pelo momento, em Deus, em que o Senhor proporcionou ao Ebony, ó Deus, estar de volta em casa. Sustenta, Senhor, abençoa, continue a falar o coração daquele jovem, Senhor, em nome de Jesus. Queremos agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor
é aquele que tem cuidado dos seus. Por isso, ó Deus, como Igreja do Senhor, nós queremos também, nesse momento, amar, ó Deus, por essa família, pedir, ó Deus, que o Senhor os abençoe. Abençoe o André, abençoe, ó Deus, a Marisete e os seus filhos, Senhor. Pedimos, ó Deus, o cuidado do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor se revele aos seus corações. Pedimos, ó Deus, que o Senhor dê a sua direção. A melhor direção, ó Deus, que temos sobre essa terra para as nossas vidas é o Senhor Jesus, que é, ó Deus, luz para o nosso caminho, é lâmpada, Senhor Deus, para os nossos pés. E pedimos que o Senhor dê, ó Deus, tudo aquilo que eles necessitam, tudo aquilo que eles têm necessitado nesse momento. Deus, em nome de Jesus, esse mês de outubro, mês de aniversário da tua igreja, aqui em Casimiro de Abreu, nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor continue conosco, aprovando, continuando a aprovar aquilo que temos feito, Senhor, diante da tua presença. A obra é tua, a igreja é tua, as nossas vidas são tuas, Senhor, e tudo nós queremos dedicar a ti, louvando, bendizendo, adorando ao Senhor, com toda a nossa gratidão, com todo o nosso coração. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Bem, nessa noite, queridos, nós queremos estar compartilhando uma porção da palavra do Senhor, né? E para que nós estejamos, então, vendo aquilo que o Senhor deseja falar a nós nessa noite, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na epístola, na carta de 1 João, capítulo 3. Eu quero ler do verso 1 ao 10. Amém? Queremos fazer, então, uma reflexão no texto da palavra de Deus nessa noite, em 1 João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, onde a palavra do Senhor nos diz: Vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Queridos, nós queremos aqui nessa noite dedicar esses minutos em que nós temos essa oportunidade de meditar
na palavra de Deus. Nós queremos aqui então falar sobre, esse tema, podemos assim dizer, e esse tema ele vai trazer para nós a definição do maior problema que a humanidade enfrentou e ainda continua a enfrentar. Nós estamos falando do pecado. O pecado foi o mal que afetou a toda a humanidade, e a prova disso está relatada na palavra de Deus no livro de Gênesis, livro do começo, onde começa-se então a relatar a história da criação do homem e da mulher, sendo colocados no jardim, chamado Jardim do Éden, que significa Jardim dos Prazeres, onde o homem desfrutaria da presença de Deus e não haveria ali sofrimento, não haveria ali dor, não haveria ali nenhum tipo de injustiça, simplesmente se o homem obedecesse a Deus e não pecasse. O fato é que o pecado foi colocado diante de Adão e Eva, representantes da humanidade, e o pecado então entrou na humanidade e é o mal que tem afetado ao ser humano ao longo da sua existência. Porém, meus irmãos, esse texto ele é maravilhoso, porque aqui nós falamos de pecado, mas também falamos do amor, da graça e da misericórdia que o Senhor tem proporcionado a todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Vejam bem, é interessante nós observarmos aqui que antes mesmo do texto começar a nos falar sobre o pecado propriamente dito, sobre o problema do pecado propriamente dito, nós vamos então perceber que o texto, a partir do versículo 1, ele vai começar a mencionar coisas que são maravilhosas. Ele não começa aqui falando exatamente, inicialmente, do pecado, mas ele vai iniciar o capítulo 3 falando, em primeiro lugar, sobre a concessão do amor. Preste atenção. Parte A do versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Ou seja, nós somos pecadores, nós herdamos uma natureza pecaminosa, caminhamos, peregrinamos sobre essa terra em meio ao pecado, porém ainda assim Deus tem um amor grande para comigo, para com você, para com as nossas vidas, um amor que nós jamais conseguiríamos medir. Então nós temos aqui, antes de qualquer coisa, mostrando a nós o amor, o grande amor de Deus, que foi concedido a cada um de nós, sem que nós merecêssemos, porque nós não somos merecedores de nada. Quem somos nós para merecer alguma coisa? Nós que somos criaturas, criados à imagem e semelhança de Deus, mas em meio à natureza pecaminosa que herdamos desde o início, da nossa existência. Temos aqui então, meus irmãos, em segundo lugar, ainda no versículo 1, na parte B, Deus falando da nossa adoção. Preste atenção. A parte A ele fala sobre a concessão do amor. Diz, vede que grande amor que nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, meus irmãos, onde que nós teríamos condições de pensar que nós poderíamos ser chamados de filhos de Deus? Jamais poderíamos pensar em algo tão grandioso. Filho, aquele que tem direito a se achegar a seu pai, a receber do seu pai todo o carinho, a receber do seu pai todo o amor, a receber do seu pai tudo que um filho pode receber, a herança, tudo, absolutamente tudo.
E aqui ele vai expressar, primeiro, a concessão do amor, segundo, a adoção. Em terceiro, ele vai falar então, no versículo de número 2, a parte A, ele vai falar: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, ele está aqui citando aquilo que nós, irmãos, receberemos quando nós chegarmos diante de Deus ao partirmos daqui, seja pela morte, seja pela volta de Jesus, seja da forma que for. Ele aqui então, na parte A do versículo 2, ele fala da glorificação. A palavra de Deus nos diz que Jesus, após ele ter morrido e subido, ressuscitado ao terceiro dia, ele apareceu a seus discípulos em um corpo glorificado. E a palavra de Deus nos diz que nós teremos um corpo glorificado à semelhança de Cristo Jesus. E aqui ele está mencionando nessa parte A do versículo 2 exatamente isso. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ou seja, veremos a Cristo glorificado e estaremos vivendo eternamente com ele. Aqueles que creem em seu nome, aqueles que não se enquadrarem no que ele vai explicar e falar na sequência do texto. Percebam aqui que a preocupação em primeiro lugar é falar do amor. A preocupação do texto de Deus é de nos falar sobre todas essas bênçãos, a adoção, a glorificação, A parte B do versículo ele vai falar, da nossa ida para o céu, para a glória, mas isso tudo está reservado para aqueles que são filhos, aqueles que praticam a vontade de Deus. Por quê? Porque aqueles que não praticam a vontade de Deus, nós vamos então pensar um pouquinho aqui, um pouco mais à frente, a quem eles estão fazendo a vontade. O pecado separou o homem de Deus. Aquele que vive no pecado, logo não serve a Deus. Aquele que vive no pecado, na prática do pecado, segundo o texto, faz a vontade do diabo, inimigo das nossas almas. Então aqui, Deus mostra a direção a ser seguida para se adquirir os benefícios que nós acabamos de citar aqui. Podemos chamar que são benefícios, podemos chamar que são bênçãos, podemos aqui pensar que são coisas que nós recebemos, podemos receber sem merecer, mas isso está reservado para aqueles que creem. E ele vai então dar continuidade ao texto a partir então do versículo de número 3, dizendo: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Esperança, irmãos, tem um significado de nós termos a nossa vida aguardando. Eu espero, eu tenho esperança que isso aconteça. Então nós devemos ter a esperança, e ele aqui menciona no versículo 3, dizendo: e a si mesmo se purifica. Se purifica de quê? Do pecado. Todo o que nele tem a esperança em Cristo, tem a esperança nas promessas, tem a esperança em tudo que ele mencionou aqui nos versículos anteriores, ok? E ele vai continuar então dizendo no versículo 4, e aqui nós podemos dizer que é a definição de pecado. Ele vai definir pecado para que então, após ele fazer a definição de pecado, ele possa então dizer: olha só, estou definindo o pecado para vocês, e depois que eu definir pecado, eu preciso mostrar quem peca, a quem está servindo, quem não peca, a quem está servindo. Que direção está cada um, dependendo da condição em que se encontra. Vamos lá, vamos pensar. E ele diz então no versículo 4: todo aquele que pratica o pecado
também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Temos aqui então a definição de pecado. Pecado significa transgressão da lei. Que lei é essa? Nós costumamos, irmãos, em diversos estudos que nós já ministramos aqui, em dizer que o pecado, é errar o alvo. O pecado é não fazer aquilo que foi determinado por Deus como o autor e consumador de todas as coisas. Nós costumamos dizer aqui que existem padrões que Deus estabeleceu para o mundo, para a humanidade, para a sociedade ao longo da história da humanidade. Esses padrões, eles obedecem princípios. E esses princípios, eles foram estabelecidos pelo próprio Deus. Quando nós mencionamos aqui que o pecado é a transgressão da lei, o pecado, ele é não cumprir a vontade estabelecida por Deus para a humanidade. A vontade de Deus estabelecida para a humanidade é algo santo, é algo puro, é algo perfeito. Quando a pessoa ela não pratica, então, esses mandamentos, ou essa direção, ou esses conceitos, ou essa direção que o Senhor ele deixou para a humanidade, quando não são feitas segundo a vontade de Deus, se chama pecado. Ok? E aqui então ele vai continuar dizendo então no versículo número 5 o seguinte: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. A manifestação de Jesus Cristo foi para que nós tivéssemos essa oportunidade, meus irmãos, de podermos compreender o que ele fala, o que ele explica aqui no início, o amor, a misericórdia, a adoção, a glorificação que nós teremos, para que nós possamos compreender isso e que através dessa compreensão nós sabemos que temos acesso a tudo isso porque o Senhor nos permitiu, através de Cristo Jesus, crer em seu nome e sermos transformados em nova criatura. Temos uma nova vida em Cristo Jesus, onde aqui no versículo 5 ele vai dizer: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Ou seja, quando nós, irmãos, estamos em Cristo Jesus, ele nos purifica. A purificação do pecado. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar mais, mas isso quer dizer que o pecado não nos trará mais o prazer que nos trazia antes. Ok? E o versículo 6 ele vai dizer: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Isso aqui, irmãos, está aqui diretamente ligado ao que nós estudamos na semana passada. Na semana passada nós falamos sobre acerca da segurança da salvação. E nós chegamos a mencionar acerca desse texto, que aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro e recebeu o Espírito Santo, o selo, a marca da promessa, como diz aquele louvor, aquele que recebeu, uma vez recebido, ele a terá. Então aquele que tem, ele não vai viver na prática do pecado, o pecado não fará mais parte da sua vida, porque ele não terá mais prazer nisso. Isso é aquele que conheceu de fato, aquele que de fato foi batizado com o Espírito Santo. Porém, segundo aqui o versículo, ele vai dizer: aquele que permanece na prática do pecado, que tem prazer no pecado, logo não o conheceu, porque se tivesse conhecido, se o Espírito Santo habitasse nele, ele não viveria mais nessa condição. Não permanece nessa condição, não se alegra, não se regozija nessa condição. Logo, essa condição traz angústia, traz dor, traz sofrimento, porque o Espírito Santo de Deus que habita em seu coração e em sua vida o faz sentir mal. Ok?
E ele vai continuar no versículo 7 dizendo: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele está fazendo aqui um comparativo daqueles que vivem em Cristo e praticam, buscam praticar a justiça, são semelhantes a Cristo Jesus. Porque aqueles que não vivem desse modo, logo não são comparados a Cristo Jesus. Muito pelo contrário. Ele vai então no versículo 8 dizer: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, para destruir o pecado. As obras do pecado, do diabo, é o pecado. E como que Jesus ele destrói as obras do pecado na vida de uma pessoa? Quando a pessoa o reconhece como seu Salvador pessoal, entrega a sua vida e seu coração diante dele, diante do mundo visível e diante do mundo invisível, confessando com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Tendo então recebido essa pessoa o Espírito Santo em seu coração. Aqui então, essas pessoas elas são consideradas como filhas, herdeiras, e vai herdar tudo aquilo que a gente falou no início, ok? Versículo 9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ele não dá dúvida aqui, meus irmãos, para que a pessoa esteja na condição de salva, esteja na condição de selada, esteja na condição de batizada com o Espírito Santo, ou ter recebido o Espírito Santo, e viver na prática do pecado e se alegrar nisso. Ele não dá essa margem para essa compreensão, de forma alguma. Muito pelo contrário, ele vai dizer que aquele que vive pecando não conheceu. Não conheceu. Ok? Versículo 10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, aqui se faz a distinção. Aqui se faz a separação. A questão da prática do pecado separa os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo permanecem no pecado, se alegram no pecado, não se incomodam com o pecado. Os filhos de Deus foram resgatados, regenerados, justificados, o Espírito Santo que habita nele, logo e o incomoda quando ele peca e ele busca então o conserto, busca o acerto e não vive nessa prática, não vive nessa condição. Ok? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Nós sabemos que os dois grandes mandamentos ensinados pelo nosso Senhor Jesus foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Todos aqueles que são de Cristo Jesus, que receberam o Espírito Santo, todos aqueles que não são do diabo, que não vivem na prática do pecado, logo têm um grande amor pelo seu irmão, pelo seu semelhante, a ponto de ver a condição de cada um e poder dizer: eu conheci essa salvação, eu conheci essa nova vida, eu conheci essa novidade de vida em que foi concedida por amor, por misericórdia de Deus a mim, e eu quero que aquele que ainda não conheceu também o conheça. E desse modo, a pessoa ela se coloca à disposição para falar desse grande amor, para falar que existe essa esperança e que essa esperança transforma e que essa esperança traz ao coração daqueles que nasceram de novo, que são novas criaturas em Cristo Jesus, traz uma nova vida,
traz uma nova perspectiva totalmente diferente daquela ou daqueles que não têm a Cristo Jesus e logo vivem na prática do pecado ou são filhos, né, do diabo, porque praticam a vontade do diabo. Meus irmãos, desse modo que nós possamos nos despertar para isso e que, ao errarmos, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos incomoda, que nós possamos buscar a cada dia conserto, que nós possamos buscar a cada dia viver de forma digna de sermos chamados de cristãos, que imitamos a Cristo, que esperamos em Cristo e que nós buscamos a cada dia conserto, restauração para a nossa vida espiritual, e certamente esse conserto que buscamos para a nossa vida espiritual trará benefícios também para a nossa vida material, para a nossa vida física. E que desse modo nós possamos a cada dia viver em novidade de vida, nos afastando da presença do mal, da aparência do mal, para que possamos viver na esperança que o Senhor nos garantiu em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe, nos faça meditar nessa palavra, nessa noite, e que essa palavra traga transformação, que essa palavra traga esperança, que essa palavra nos faça viver para o Senhor de forma digna de sermos chamados filhos de Deus, irrepreensíveis em sua presença. Deus abençoe aos irmãos. Próximo domingo, não se esqueçam, nossa Escola Bíblica Dominical, através do nosso canal, e o nosso culto presencial à noite na igreja, também transmitido para o nosso canal. Grande abraço e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.